eu e o pastor Sayão temos muita coisa em comum. Inclusive, Está perdido. te convido para um café aqui em Israel na sua próxima viagem. Mas só se for duplo. E eu não pago. Então eu vou pensar de novo. Você eu vou esquecer a carteira. É a piada que a gente conta, mas como anedota, tá? Da tradição oral, tá? Exatamente o que foi chamado da Torá oral. A gente fala que Deus falou para Moisés, eu tenho algo incrível para te dar. É a Bíblia. Moisés perguntou para ele, quanto custa, Deus? E Deus falou, é de graça. Então Moisés falou, então dá 2. Verdade. Então, viu, pastor? Essa é o motivo que a gente sabe que tem 2. Estou brincando aqui, tá? Para descontrair um pouquinho. Depois eu tenho uma também para te contar. Permita-me falar 2 coisinhas para eu poder depois interromper aqui. Vou até pedir perdão a todos vocês, vou falar uma conexão muito boa com todos vocês que estão aqui. Eu quero falar uma coisa. Na minha humilde opinião, o problema é mais do que o hebraico. O problema realmente é a compreensão, mesmo em português da Bíblia. Porque o Mica até, eu acho que ele colocou corretamente, que quando você lê a Bíblia, você não entende ela, você não entende os conceitos se você não tem a tradição oral. E essa é a prova. Não faz sentido de que Deus deu um texto que ele é incompreensível. Realmente ele falou da circuncisão. Não existe lugar nenhum que está escrito aonde é feito, como é feito, o que exatamente é um prepúcio. Inclusive, vocês são estudiosos, vocês sabem que está escrito nos livros dos profetas a expressão de prepúcio do coração. Jeremias. Então, será que é isso que a gente teria que fazer com uma criança de 8 dias? Onde está escrito que é só um homem e não uma mulher? Então, hoje a gente fala, todo mundo sabe o que é circuncisão, mas não é verdade. A mesma coisa, o Shabat. O Shabat, está escrito que você tem que guardar o Shabat. Aonde? Aonde você vai guardar ele? Num cofre? Como você vai guardar ele? Como é que eu vou entender que nos 10 mandamentos, uma vez em Êxodo está escrito para lembrar o Shabat e outra vez está escrito para guardar o Shabat? O que Deus falou? E qual é a diferença entre lembrar ou guardar? Ainda nos 10 mandamentos, eu posso dizer, a verdade são tantos exemplos, mas está escrito que você não pode cobiçar e não pode desejar. Qual a diferença prática? E os exemplos não são só das leis, mas são inclusive das histórias bíblicas. Está escrito que Caim estava com Abel no campo e disse Caim para Abel, e não está escrito o que ele falou. Então vem a Torá oral e ela completa isso. Mas são 1 milhão de exemplos. Então, o que eu gostaria de terminar, como eu falei, com 2 coisas. Essa foi a minha proposta de tentar fazer a pessoa estudar a Bíblia com sinceridade. Porque tudo que todos nós queremos, nós 5 que estamos aqui e todos os ouvintes, eu acho que todos nós temos um desejo de cumprir a palavra de Deus. De saber o que é verdade, doa a quem doer. Se doer a mim ou doer a qualquer pessoa. Porque a palavra de Deus ela é mais importante do que a minha opinião pessoal. E é por isso que eu convido todos nós a fazer um estudo sincero. Eu entendo a Bíblia. Se eu não tenho a parte oral, eu consigo realmente entender o segundo versículo da Bíblia, quando fala que o Espírito de Deus repousava sobre as águas quando as águas não foram criadas, está escrito no 2º dia, e assim por diante. De novo, a gente pode ficar aqui muitas e muitas horas, que é o desejo de todos nós. Mas, então esse é um convite que eu faço para todos os ouvintes e para todos nós. Mas, como eu falei, eu gostaria de falar mais uma palavra em concordância com o Sayão. Eu acho que existe algo que é muito importante e que tem que sobressair
E eu acho que nós, como líderes religiosos, temos essa obrigação. Tirar essa ideia de que somos opostos, que a gente tem que brigar e que a gente tem que se confrontar, porque isso só faz mal para a palavra de Deus. Para o nosso próprio interesse religioso, na nossa fé de que o mundo tem que ser um mundo melhor, isso faz mal. Isso não é eu fugindo de alguma pergunta, muito pelo contrário, vocês estão vendo que eu estou aqui no debate, eu estou colocando questões, mas existe algo mais importante ainda, porque realmente, durante a história, foram feitos muitos erros de várias partes e muito sofrimento houve durante a história toda, e chegou o momento da gente convidar cada um à sua comunidade. Ele não pensa como a gente, ele não crê como a gente, e está tudo bem. Nós podemos ser amigos, nós podemos nos unir. A fé não é igualzinha. Todos nós acreditamos em um Deus, depois a gente vai ter algumas divergências, mas eu acho que esse ponto é fundamental. Quando, às vezes, eu posso fazer algum comentário, olha, realmente eu não acredito como judeus, como Messias. E aí a gente vai ver comentários, então não pode mais ouvir ele. Isso é verdade? Acabou? Então não serve mais para nada, todos os 30 anos que eu tenho de estudo, vou jogar fora? Então eu acho que esse ponto que o Sayão também está colocando, eu acho que ele é muito importante, e é uma das mensagens, talvez mais importantes que a gente tem que tirar desse debate. Essa é a minha humilde opinião. Querido Eu quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite e por ter conhecido todos vocês. E Mirra, um grande abração. Querido Rabino Rony, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui o convite ao senhor, o dia que o senhor estiver no Brasil, para vir sem reserva, e nós teremos um prazer imenso de te ouvir pelo tempo que o senhor quiser, aqui na Mais FM. Eu agradeço muito. Vou estar aí em Jerusalém em julho. Nirotse, Lishtot, Café, Bearoma. Nahom, Bemet, Bearoma. Eu pago. Opa, agora, aí tá um milagre. Olha o sinal aí. Esse é o sinal. Eu vou esquecer a carteira, hein, pra garantir. Esse é o sinal, Mirra. Isso aí é messiânico. Sayão, deixa eu te explicar uma coisa. Sim. Não pensa que você vai ensinar um judeu a fazer negócio. Ei, rapaz. Aqui em Jerusalém eu vou te pagar o café, mas em São Paulo você vai ter que me levar para um restaurante cachê que vai ser mais caro. Ei, rapaz. Um fogo de chão cachê, né? Vai ser complicado. Vamos ver. Um beijo a todos vocês, muito obrigado. Grande Rabino Rony, abraço. Abraço. Olha, nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês, de serem tão amigáveis com a gente. Verdade. Agora a questão é o seguinte. Diga-se de passagem, muitos cristãos hoje são perseguidos e assassinados no mundo onde eles são minorias em ambientes totalitários. Dos poucos países que deixa isso bem claro e denuncia Israel. Olha só. É verdade. Né? Quer dizer, Israel não aceita essa perseguição e denuncia de aberto. Nessa guerra que começou dia 7 de outubro, os cristãos se revelaram os maiores amigos do povo de Israel. A gente nunca recebeu tanto acolhimento e assim, a demonstração de amor como os cristãos vêm fazendo com a gente. A gente é muito grato por isso, a gente reconhece isso e verdadeiramente somos irmãos. E o fato que a gente debate ideias são ok. Debater ideias não significa nada sobre as pessoas continuam nos nossos corações. A gente fala que a gente quer implantar o reino de Deus, né? A tradição judaica tem uma coisa muito sábia chamada Tikkun Olam. Vamos fazer do mundo um lugar melhor. Num certo sentido, nós estamos caminhando paralelamente para esse mundo melhor. Para fazer desse mundo melhor antes que o Messias venha completar tudo. Completar essa melhora. A gente só precisa saber como é que vai ser essa chegada, é só isso. Aí ele já deu a deixa pra gente continuar, ele já deu a deixa. Deu a deixa. Levantar a bola aqui pra cortar. Se eu levantar a bola pra cortar, eu vou começar com o querido pastor Carlos Vailate. Pastor Carlos Vailate. Isaías 7,14. Oxa, vamos lá. Uma virgem, porque parece que há um conflito aí, né, Mirra? Com certeza. Há uma Mirra. Eu vou jogar a bola aqui pro querido pastor Carlos Vailate. Como é que é isso, pastor? O senhor. Perfeito, Antônio.
Então, quando nós falamos de Isaías 7,14, que vai citar... Olha, deixa eu cortar o senhor me chama de Antônio, muito obrigado. Pouca gente me chama disso. O senhor me faz o nome recordar, da minha mãe, Antônio. O senhor faz me recordar da minha mãe, por isso que eu estou te falando. Cada vez que você fala Antônio, me vem minha mãe no coração, que já partiu para a glória. Obrigado, de verdade. Se puder fazê-lo e de alguma forma contribuir, fico feliz por isso. Muita alegria mesmo. Maravilha. Então, Antônio, obrigado pela questão. É uma questão que, evidentemente, ela tem muitos séculos ali de debates entre judeus e cristãos. E o texto vai falar lá sobre o Senhor dar um sinal, e esse sinal envolve ali o surgimento, né? Na verdade, a pessoa da Alma, que vai conceber e vai dar à luz um filho, o nome desse filho será Emanuel. O texto lá de Isaías 7,14. Eu gostaria de dar aqui algumas breves razões pelas quais eu entendo que o termo hebraico Alma, ele pode ser traduzido como virgem em Isaías 7,14, entendendo, contudo, para ser absolutamente justo e honesto, que o significado mais fundamental de Alma é de uma jovem, de uma moça. Eu sei disso, tenho plena consciência disso. Mas é evidente que vai depender dos contextos todos, como foi citado pelo Rabi Rony e também várias outras vezes aqui, para que nós compreendamos esses termos, expressões e assim por diante. Então, dentre as razões, me permita citar algumas. Em primeiro lugar, eu entendo que traduzir Alma como virgem é um expediente legítimo porque, por exemplo, Rebeca, filha de Betuel, ela é chamada em hebraico tanto de Betulá, que significa virgem, em Gênesis, ali Bereshit 24:16, quanto é chamada também em hebraico de Alma, que significa uma mulher jovem, em Gênesis 24:43, no mesmíssimo capítulo e no mesmo contexto. Isso pode significar, por exemplo, que Alma, uma mulher jovem, pode ser usado como sinônimo de Betulá, virgem, a exemplo de Gênesis, Bereshit 24. Em segundo lugar, traduzir Alma como virgem, eu entendo que é um expediente exegético legítimo, porque em Isaías 7,14 o Senhor disse que daria um sinal. E aqui a palavra sinal traduz o hebraico ot, que pode se referir a um sinal portentoso, miraculoso, milagroso. Ora, se esse é o caso, então raciocinemos. Não haveria nada de portentoso em uma mulher jovem dar à luz um filho, algo que acontece todo dia, toda hora, desde sempre. Mas há isto sim, algo de espetacular em uma virgem dar à luz um filho. Em terceiro lugar, Rashi, Rabi Shlomo ben Yitzhak, um rabi muito famoso na exegese judaica, que vive no contexto dos séculos 12º, 13º por ali, quase, né, 11º, 12º, perfeito, quase contemporâneo de Maimônides, né? Então, Rashi, ao comentar Isaías 7,14, diz o seguinte no final do seu comentário: e alguns interpretam que este é o sinal, o outro citado em Isaías 7,14, que ela era uma jovem e incapaz de dar à luz. Ora, essa interpretação de alguns rabinos citada por Rashi, que ele não especifica os detalhes, se encaixa perfeitamente no caso de Maria, visto que Maria, por ser virgem, era incapaz de dar à luz nessa condição de virgem. Em quarto lugar, em termos mais voltados para o vocabulário, Rashi, ao comentar o significado do termo hebraico alamot, que é o plural de alma, em Shir Hashirim 1.3, Cantares de Salomão 1.3, ele escreve o seguinte: jovens donzelas, comentário de Rashi, virgens, já que o texto o compara, isto é, compara o amado a um jovem cuja amada o tem em autoestima. Ora, uma vez que Rashi entende as almot, ou alamote de Cantares 1.3 como virgens, então por que Alma também não pode significar virgem em Isaías 7,14? Em quinto lugar, a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, que foi escrita entre o 3º e 2º séculos da nossa era, e que foi feita por judeus, é muito importante dizer, nem existia a sombra de cristãos ou de Cristo do Jesus. Então o senhor disse que não tem nenhuma influência cristã sobre essa tradução. Cristã. Judeus de Alexandria. Exatamente, de Alexandria no Egito, eruditos. Eles vão verter Alma pelo grego partenos, cujo significado primário e fundamental é virgem. Tem até, inclusive, o Partenon, que é uma referência ao lugar onde tinham ali as virgens e assim por diante. Um outro argumento, em sexto lugar, Mateus, que era judeu, ao citar a profecia de Isaías 7,14 e ao aplicá-la ao nascimento miraculoso de Jesus, que se daria por meio do Ruach HaKodesh, né, do Espírito Santo, explica em Mateus 1,23 que esse nascimento se daria mais uma vez por meio de uma partenos, isto é, por meio de uma virgem. E por fim, um último argumento, para não monopolizar aqui a fala? Eu diria o seguinte, eu trabalharia ainda um derradeiro argumento.
Sabe-se que alguns animais, vermes, insetos, eles se reproduzem de forma assexuada. Deus os criou assim. E, portanto, eles o fazem sem nenhuma fertilização, sem uma contribuição de machos. E esse fenômeno, ele é conhecido em biologia como partenogênese. Ora, se determinados seres vivos podem se reproduzir sem a participação de um macho, porque Maria, que era virgem, não poderia gerar Jesus também por meio de uma miraculosa partenogênese através do poder do Ruach HaKodesh, isto é, através do poder do Espírito Santo. Então, estas, em geral, são as minhas considerações sobre Alma em Isaías 7,14. Só para fazer só um detalhe interessante, é que Betulá, em Joel 1,8, você vê a Betulá que está chorando pelo seu marido. E um marido que ela diz que é o marido da juventude. Exatamente. Então, só para ver o campo semântico mais perfeito, perfeito. Querido Rabino Micha. Vamos lá, fui apedrejado aqui. Quando você estuda... vamos lá, quando você estuda toda a história de Rivka, vocês vão encontrar 3 linguagens lá para uma moça jovem. Nara, Betulá e Alma. Nara. Nara é uma jovem, Alma tipo, uma moça, Betulá é uma virgem. Perfeito. As palavras em hebraico, elas são muito claras. A gente não trabalha... O hebraico bíblico, ele não funciona com sinônimos. Ele pode... Uma palavra em hebraico pode ter, às vezes, 2 ou 3 interpretações, é verdade. Mas a Torá, ela não tem problema de falar virgem quando ela quer falar virgem. O senhor diz que ele define, ela A maior prova disso, nas leis que se referem a uma pessoa que violou uma moça virgem e tudo tal, que ele tem que pagar para o pai da menina porque ele violou uma moça virgem e tudo tal. A palavra Betulá, a Torá sabe dizer virgem. O Tanakh, quando ele não usou a palavra virgem, ele usou Alma, ele está se referindo a uma moça. Quando falou Betulá, ele falou virgem. Então, a Alma, ela pode ser Betulá. Eu não estou dizendo, ninguém está dizendo que lá em Isaías também poderia ser uma Betulá. Happens to be que não, porque já tinha outros filhos. Eu acho que no mundo antigo, a Alma costumava ser Betulá. Normalmente, é verdade, uma Alma era Betulá. Para mim, é assim, quando Rashi, muito importante entender, quem estuda Rashi, entende que Rashi, ele não é um tradutor, ele é um comentarista. Lá, quando você abre o Rashi, lá nesse Shira Shirim, quando você lê em hebraico, você vai ver que happens to be que essas alamot são betulot. Almot é que elas são betulot, mas não que o Rashi está falando que alma é betulá. Isso eu estou falando num ponto de vista da palavra. Agora, mas muito importante quando a gente vê um episódio como Isaías 7, de a gente entender o contexto do que está acontecendo lá. É isso que muitos judeus e cristãos discutem, porque o que eu discuto com cristãos? Que eu acho que cristãos picotam a Bíblia. Opa, Jeremias fala o Brita Hadashah. Põe! O Novo Testamento. Eu acho que ele tem razão. Eu posso falar sobre isso. É verdade, né? Aí no Gênesis lá apareceu 3 anjos pra põe! A Trindade. E é assim, tudo funciona com pum! Apareceu a coisa aí. Vamos ler a história. A história lá, temos um rei morrendo de medo, que ele vai perder uma guerra. Isaías vem lá e acalma ele, dá um sinal. Agora, você me desculpa, que sinal é esse que não dá para se comprovar? Que sinal é esse que uma moça vai ficar virgem e ninguém consegue comprovar? Ele é um profeta, a própria Torá fala que para você querer comprovar um profeta, a Torá diz, ele vai te dar um sinal que todo mundo pode ver. Tá na Torá isso. Agora vem um cara lá e a virgem vai ficar, então amanhã aparece outro cara e fala, sou filho da virgem. E aí ninguém pode comprovar que sim ou que não. Entendeu? O mesmo Deus que aparece no Monte Sinai para 3 milhões de pessoas, mínimo 3 milhões de pessoas, não pode aparecer no escurinho e falar, agora de repente tudo mudou. Tudo mudou. E aí o fato que Mateus vem, escreve para se concretizar o que está lá no versículo, eu também posso amanhã escrever uma Bíblia e falar para se concretizar o que está em Isaías. Eu posso agora pegar um jumento e falar assim, olha só, pessoal, eu estou sentando num jumento para se concretizar o que está em Zacarias. Vocês vão me chamar de profeta por isso? Porque eu sentei no jumento para se concretizar o que está em Zacarias? Isso não é profecia. Isso não é para se concretizar a profecia. Mateus era aluno do Jesus, acreditava que ele é a profecia, e aí ele fala, nasceu da virgem, para se concretizar o que está em Isaías. Mas Mateus não entendeu Isaías. Quando lá atrás
no primeiro bloco, quando você falou que os próprios alunos de Jesus, judeus, interpretaram os profetas, na nossa visão, eles não sabiam interpretar os profetas. Os alunos de Jesus não eram grandes estudiosos, não. Não sabiam as leis de Shabat, não sabiam se podia tirar um animal do buraco. Nem Shaul, Paulo também não sabia. Não, Paulo, pra mim, eu ando lendo Paulo. Tá. Eu ando lendo Paulo e eu não entendo nada do que Paulo diz. Eu vou te dizer. Porque assim, Jesus... O maior pra nós é o pior pro senhor, é isso? É o pior. Mas não é Paulo que Paulo fala... já disse porque não entende. Já disse. Não é Paulo que fala que não pode comer sangue? Onde os cristãos cumprem essa lei? Não é Paulo. É Lucas. É Lucas. Atos 15, verso 15. Então, mas não é Paulo que fala Deus e Jesus. Deus e Jesus. Toda hora. Deus e Jesus. E ainda fala que Jesus é intermediador. Como saiu de Jesus o próprio Deus? É o Paulo que falou que ele não é Deus. O próprio Paulo falou ele não é Deus. Aí vem... Onde ele falou? Ele usa a palavra intermediador. Não, 1 Timóteo 2. E ele toda hora fala Deus e Jesus. Deus é Jesus. Deus é Jesus, já não está nos evangélicos. No início estava Deus é a palavra, ele estava com ele. Mas depende do que está sendo discutido no tema, que então, cada texto... Não é compreensível isso. O Paulo tem que ser o cara mais a favor de vocês, né? Que ele é o Paulo. Não é a favor de ninguém. Não consigo entender. E já aproveitando que eu mencionei Lucas, como assim? Eu nunca vi cristão que faz o abate judaico. Tá lá na Bíblia que vocês têm que cumprir a mitzvah, o preceito de não comer sangue. Tá lá em Atos. Tem bastante que não come, eu sei que não conhece. Mas assim, a maioria não. A maioria do cristão acho que nem sabe desse preceito. Eu acho que tal. sim. Nós, sabe? evangélicos, sim. Vocês comem o abate kasher? Não come sangue. Né? Mas a maioria não que eu conheço. Lá tá carne estrangulada. Sim. Ou seja, teria que fazer o abate kasher. Pois é, mas é que eles não acham que os rabinos são os donos da verdade para saber o que é ou não. Só isso, mas isso é a Torá de Moisés. Então, é como a Torá de Moisés. Não, é a Torá de Moisés. Não, mas como vai fazer? Né? Então, assim, é o modo de fazer. É que a gente voltou para sair para isso. Vamos voltar para a Virgem. Não é possível um sinal ser feito no escurinho. Se Deus engravidou a Virgem, ele fez um sinal no escurinho. O mesmo Deus que apareceu para 3 milhões de pessoas, ele não tem problema nenhum de aparecer de novo na frente de 3 milhões de pessoas e falar o seguinte: senhoras e senhores, eu vou engravidar uma virgem, vejam agora que vai acontecer isso. Mas não foi o que aconteceu. Isaías está vindo lá e fala: tá vendo? A moça vai ficar grávida, ele vai se chamar esse nome. E o grande sinal é que ela já estava grávida, quando a Maharra, esse é o nome em hebraico, a moça está grávida, e ela nem sabe o que a gente está falando aqui, ela vai chamar ele Emanuel. E ele vai ser o sinal da redenção. Você não tem que mais ter medo da guerra. Ele estava com medo dos impérios que iam vir atacar ele. No final não atacou ele, ou seja, se concretizou o sinal, evidente a olho nu de todo mundo, como Deus sempre falou por intermédio de Moisés, que o sinal é a olho nu, onde todo mundo pode ver. Rabino, o que o senhor está dizendo é que o sinal deveria ser para aquele dia. E que o nascimento de Jesus, 700 anos depois, não poderia ser um sinal... Tinha que ser cinematográfico. E como isso acalmaria o Ahaz? Como isso acalmaria ele? Ele estava todo tenso lá. Não, fica tranquilo, Jesus vai nascer daqui a 700 anos. É isso, então... Isso faz sentido? O senhor acredita que o sinal tinha que ser para o rei naquele dia ver. Exato, e foi. Olha, a moça, você vai ver, a moça tá grávida. E ela sozinha, que não tá escutando aqui essa conversa, ela vai chamar esse menino Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco e a guerra não vai acontecer. Resultado final, a guerra não aconteceu. Esse é o contexto de alguém que estuda as profecias. Agora, você não pode chegar e falar assim, pum, apareceu a palavra virgem, é para se concretizar o que tá lá. Não funciona assim. Saião. Então, vamos lá. O Micha tem razão, e acho que ele tá mais acostumado a interagir, perdoe-me a expressão, com pessoas que discutem a coisa do ponto de vista popular e não do ponto de vista do conhecimento da erudição. Técnico. Então, na hora de falar do judaísmo, vamos chamar o Rashi, o Maimônides. Na hora de falar do cristianismo, vamos pegar o sujeito na esquina ali. Eu falo, o que você acha? Né? Então, o que acontece? É claro que Isaías 7 está falando de um contexto da famosa guerra sírio-efraimita. Então, você tem o Reino do Norte, apóstata, juntamente com os arameus, os sírios, atacando, na época de Acaz, a destruição do Reino do Sul. E qual é o grande problema? O problema é que Deus tem uma aliança com Davi, e que esse reino vai durar para sempre. Que é o Reino do Sul. Sim, que é Judá, que tem a ver com Jerusalém. Então, a destruição disso representa um fracasso total da promessa e da palavra divina. Então, o que vai acontecer? Isaías vai receber essa profecia,
a chance grande é que, a princípio, esse que vai nascer talvez fosse filho do próprio Isaías, dentro do contexto. Dentro do contexto que a própria esposa dele e aí, estaria grávida. Você tem, inclusive, a citação de Peca, filho de Remalias, que aparece naquele contexto, e isso se dá no ano 732 a.C., já que Isaías tem o seu ofício profético do ano 740 a 680, no final do reinado de Uzias, que reinou de 792 a 740. Corretíssimo. Aí o que acontece? Quando você tem o contexto no Novo Testamento, que aí é difícil deles acompanharem, você tem uma ideia, né, que a tradição teológica cristã vai chamar de sensus plenior, né, de uma ampliação da desse profecia. sentido, no sentido que, o que acontece? Qual é o problema? É o fim da dinastia davídica. É o fim da expectativa messiânica. Da mesma maneira como um sinal especial de uma Alma barra Betulá Partenos, vamos conversar com os judeus de Alexandria e perguntar para eles por que eles fizeram assim, você tem esse nascimento que prova que Deus vai preservar essa aliança. Então, se Yeshua é o Mashiach, que vai trazer o desdobramento dessa permanência desse Malchut David, reino davídico, então esse elemento surge lá na frente de novo. E nesse sentido ele é um paralelo ampliado daquilo que aparece lá. Por isso é que Mateus vai fazer essa conexão com Isaías, da maneira que aconteceu esse salvamento divino lá por meio de um ot, aqui nós temos a ampliação. Então lá nós vimos o trailer, aqui está o filme completo. Você não é mais ou menos o que o Rabino diz, que então, em cada época nasce o Messias? Não, pois é. Seria... Não é isso? Não, mas não é isso que ele quis dizer. Não, tudo bem. Eles poderiam encaixar isso nessa perspectiva, só que não é a paixão maior, né? Entendeu? Agora, é interessante, e ele tem razão, porque o que acontece? Eu entendo que ele dizendo, o sujeito tem uma teologia trinitariana. Ele tem uma teologia, vamos dizer, cristã pronta. Aí ele sai procurando na Bíblia hebraica e tentando encaixar onde ele achar. Às vezes, do ponto de vista técnico, exegético, isso é forçado. Isso é indevido. Está forçando o texto. Mas, em muitos lugares, nós temos, por exemplo, a gente vai entrar daqui a pouco, Isaías 53, você vê que está claro lá nos cânticos primeiros, que é o povo de Israel. Mas no 53 dá uma mudada no tempo. A gente vê que não está mais do mesmo jeito. Aí, nessa hora, eu acho que eles fazem uma coisa... a mesma mirabolante que não segue que o texto. Alguns nossos querem fazer. Tudo depende da maneira... Se você tem o que a gente chama de hermenêutica de suspeita, você sempre vai dizer que isso não pode, você vai procurar um caminho para fugir. Se a sua hermenêutica é de afirmação, você vai tentar achar alguma sintonia. Essa é a realidade. Falando sobre isso, os comentários mais profundos e detalhados que você tem da Bíblia hebraica no nível acadêmico mundial são escritos por judeus e protestantes juntos. São da Anchor Bible Series, que ele conhece muito bem. Perfeito. É impressionante. E os grandes especialistas acadêmicos, não pessoas de perfil puramente de defender o seu bairrismo, por exemplo, publicam na JPS, Jewish Publishing Society, a famosa série dele sobre a Torá, e que comentam também na Anchor Bible, né? Então, assim, existe um mundo muito mais amplo do que essa teologia, a nossa mera ignorância pretende, a teologia de procurar o que eu quero. Do bar da esquina. Do bar da esquina, né? Exatamente. O senhor está dizendo que o negócio dá para entrar num hipermercado, é isso? Dá para ampliar os horizontes. Meu Deus do céu. Rapidinho, só responder essa última, que eu sei que o pastor vai querer falar. Sim, por favor. Mas é bíblico que os maiores idólatras do mundo são judeus. Bíblico isso. Então, o fato que, assim, houve judeus que fizeram essa amplitude na interpretação, de poder, assim, conseguir visualizar isso, essa profecia de uma outra forma, como o senhor está falando, já é bíblico que os judeus foram os que causaram, avisaram o Erevrav, que fizeram o bezerro de ouro. Então, assim, para mim isso não impressiona. Um judeu, quando ele não está sintonizado, ele vai descer muito mais baixo em idolatria do que os outros povos. Então, mas tudo bem, eu entendo o que você quer dizer, mas vamos lá. Se você puder, durante um minuto, fazer uma distinção, se você olhar a vida, a prática, a pessoa de Yeshua, independente do que o fã-clube caminhou depois para fazer, olha, Ravi, é impressionante como você vai ler Dostoiévski, você vai ver até Mahatma Gandhi,
As pessoas são impressionadas. E para mim, eu tenho duas coisas que eu não explico na minha vida. Estou tentando com a minha razão até hoje, porque eu sou uma pessoa acadêmica. Uma é Israel. Não tem como explicar Israel pela mente humana e a sobrevivência do povo judeu. Então você pode ser cético e tal. E a outra é Yeshua. É verdade. Como é que vamos dizer, Galileu, um rabino, vamos dizer, da terceira divisão do campeonato de rabinos da época, consegue alcançar um rabino, com um discípulo cheirando peixe, um traiu, o outro negou e os outros fugiram para poder escapar antes. Se Como esconder. é que ele se torna a personagem mais impactante da história humana? Então, para mim, isso é um mistério que a minha razão um dia, quem sabe, bagueou lá na Eu te respondo esse mistério. Tá bom, então você tem todas as respostas, tá fácil.